Mas eu quero começar fazendo uma pergunta aqui, e o Bispo Júlio, vamos começar com o Bispo Júlio, e depois todos podem rapidamente também dar uma palhinha. Nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos 1 hora, tá bom? Como lidar com as frustrações do ministério? Como lidar com as frustrações do ministério? Eu acho que uma fórmula básica que eu tenho aplicado, então eu tenho aplicado no relacionamento com as pessoas dentro do ministério, aumentar a tolerância e diminuir a expectativa. Então ser mais tolerante e ter expectativas menores de perfeição. E outra coisa que eu vejo nisso eu uso uma expressão: preciso, mas não dependo. Eu preciso de muita gente para que a igreja aconteça, mas dependo só de Deus. Então uma coisa é precisar, outra coisa é dependência. Então eu preciso do músico, mas dependo de Deus. Eu preciso do dizimista, mas dependo de Deus. Quando eu tiro da pessoa a dependência, a chance de frustração, ela diminui. E quando a frustração chega, e ela vai chegar em algum momento, ela vai me afetar menos. Então, resumidamente, quanto maior é a expectativa, né, maior vai ser a frustração. Pastor Silmar, como você tem lidado nesse tempo longo de ministério com as frustrações do ministério? Porque isso é inevitável, a gente se frustra, né? É verdade, é verdade. Por exemplo, você, como eu preguei hoje, você pensa, a igreja me ama, mas ela, no momento que acontece alguma coisa, que você sai, as ovelhas vão amar o que vem, e não amam você. E isso é de Deus, porque se o povo continuasse amando você, eles sofreriam. Então Deus tira você do coração deles, para que o povo não sofra. Agora, como é que eu lido com frustração? Primeira coisa, voltar para casa e ver a minha esposa sempre sorrindo. Ela sempre está sorrindo. Ajuda bastante. Sempre sorrindo. Agora é difícil quando a esposa é uma frustração, né? Aí não me cria frustração, não é? Outra coisa, eu faço exercício e lá eu coloco muitas frustrações para fora, não é? Outra coisa, eu tenho um hobby, não é? A maioria dos pastores não tem hobby, não é? Eu gosto de ler, eu gosto de me exercitar, eu gosto de um bom filme, não é? Tem gente que é só igreja, uma loucura. Ele fala igreja, ele respira igreja, na hora do almoço igreja, quando os filhos estão juntos igreja. Quando meus filhos vão em casa, na mesa, aqui não tem agenda, não tem igreja, não tem editora, porque eles trabalham comigo, são pastores, faz agenda, senão a gente só fala de igreja. É verdade. Tira a frustração, não é? Então, quando você se exercita, quando você tem um hobby, quando você tem amigos, quando você é bem resolvido, não é? Eu me amo. Então, se alguém diz eu não te amo, não tem problema, eu me amo, não é? Então, eu me acho lindo, eu sou bonitão, não é? Quando eu me olho assim, eu falo, você é o cara. Então, isso tudo faz você viver bem. Porque olha, enquanto você colocar sua felicidade em coisa, em pessoas, você estará frustrado. Por quê? Você sempre vai precisar de uma coisa. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 12, iPhone 15, 250 GB, 300 GB, 20 GB, e lá vai. Sempre vai estar precisando. Um carro, um Fiat, um Honda, um Toyota, sempre vai estar precisando. E gente sempre vai nos decepcionar. Então, se eu colocar minha expectativa em coisa ou em pessoas, eu sempre estarei frustrado. Uma outra pergunta muito importante aqui eu quero fazer para o Sidney, que tem todo um trabalho voltado para o online, não é? Qual a importância de a igreja se preocupar com a comunicação através das redes sociais e de todas as ferramentas, não é, virtuais hoje?
Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Sou literalmente o menor daqui, né? Só gigante. Bom, eu falo que essa questão das redes sociais, é engraçado que eu comento que, na verdade, a igreja sempre foi, sempre será a maior rede social que já existiu, né? Nós levamos convidamos outros e assim a gente vai crescendo em rede. E aí quando veio as ferramentas digitais e a ajuda das ferramentas tecnológicas, a gente se equivocou um pouco. A gente pegou e falou, não, vamos pegar o Instagram, vamos pegar essas ferramentas e vamos fazer um perfil. E aí você cria ali um perfil da igreja, né? Então, Comunidade da Fé Oficial, Maranata Oficial, e ali é o Instagram da igreja, né? Então, ou seja, a gente que já multiplicava via uma rede, a gente pegou então algo que poderia potencializar isso e se tornou em um único, né? Então você cobra o pastor, por exemplo, a se comunicar com todo. Então eu vejo a importância da gente mudar também como igreja o mindset hoje. Nós recebemos, na verdade, uma ferramenta para multiplicar e a gente reduziu isso a um único canal. Então a gente precisa, vocês que são pastores, a gente tem falado muito isso na Church, vocês precisam conhecer a influência das pessoas que sentam na igreja e incentivar que cada um seja um comunicador, um influenciador. Então imagina, você tem o canal da igreja exercendo influência, a palavra do pastor, mas imagina se todos os cristãos pudessem exercer sua influência, ganhando então o adolescente, a gente estava conversando lá atrás sobre isso, o motoqueiro ganhando o motoqueiro, e a gente exercendo essa influência, né? Para citar o poder disso, eu sempre falo de uma influencer que eu conheci no TikTok, né? Porque quando eu vi o TikTok crescendo, né? Para quem não conhece o TikTok, ele inclusive já passou todas as redes sociais. É o maior. Quem não conhece o TikTok aqui, levante a mão. Quem não conhece, levante a mão. Muito bem. Não é um personagem, não, desenho animado, não. É uma rede social. Para você ver, isso há um ano atrás era bem desconhecido, né? E aí, por ser desconhecido, eu lembro que eu entrei e falei, cara, o que tem aqui, né? E comecei a ver, eu falei, gente, isso aqui é uma praça de prostituição, né? O que eu estava vendo ali, eu falei, gente, será que já tem gente nessa praça aqui? Ou a gente vai deixar isso aqui na prostituição? Eu botei lá, hashtag Jesus te ama. E aí eu achei uma menina chamada Jay Reis. E aí foi bem legal, porque o que eu vi ali foi um conteúdo que ela falou assim, olha, você é um cara muito legal, toda vez que eu estou na deprê, você está comigo, me perdoa todas as vezes, Jesus, você é o cara. Eu falei, que bacana, olha só, tem uma menina aqui desbravando no TikTok em meio a tanta coisa, trabalhando ali, algo que, será que a sua igreja, tem algumas Jay Reis? Eu fui ver o número de seguidores dessa menina, que estava ganhando e influenciando vários jovens, né? Ela estava com 300 mil seguidores. Aí toda vez que eu falo com dela, eu vou ver quantos tem, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, ela está com 3 milhões e meio hoje de seguidores, influenciando jovens, porque se a gente não levantar esses influenciadores para poder influenciar, nós vamos ver os nossos jovens, os nossos filhos, ensinando, influenciando, dançando, fazendo dancinha do TikTok, ou seja, qual o papel da igreja, e eu vejo a importância nisso, pastor, o que a igreja tem feito hoje, porque tem um dado nos Estados Unidos que fizeram uma pesquisa, que 29% do jovem quer ser um youtuber, está na frente de médico, está na frente de advogado, ele quer ser um youtuber. E o que é ser um youtuber? Na verdade, ele quer ser um influenciador. Mas o que ele vai influenciar para quê? Será que a gente tem dado o conteúdo que amanhã ele vai influenciar? Ou será que ele vai ser influenciado e vai multiplicar esse conteúdo do que a rede social alcança ele hoje? Então, eu vejo a importância dessa forma. E não tem volta, né? Hoje, a igreja que não levar a sério o uso dessas ferramentas, ela vai ficar desatualizada, atrasada e deixando a desejar em muitas áreas. Nós acabamos de receber aqui pastor Gerson. Pode subir aqui, pastor Gerson Costa. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Gerson Costa. Gerson, estava explicando que você veio de carro, né? Você veio de carro lá de Petrópolis. Então, você está já justificado a sua chegada. Mas é uma alegria tê-lo. Aqui nós estamos percebendo uma estrutura muito boa, não é? Muito boa. Quem está assistindo pela internet, no YouTube, está assim maravilhado com a qualidade de transmissão. Pastor Ney,
como o senhor vê hoje a importância do culto online? Porque hoje já temos igreja com discipulado, com dizimistas, ofertantes e cultos de oração. É uma igreja online mesmo. Como que você vê? Será que essa igreja online não vai concorrer com a igreja no presencial? Eu penso que a igreja online é importantíssima. Até me lembro que um dos projetos iniciais, né, acho que todo pastor tinha isso como sonho, era ter um programa de TV. Isso. E a igreja online, na verdade, o culto online, né, proporciona que nós tenhamos uma TV, não só um programa de TV. Uhum. E acredito que, em hipótese nenhuma, há uma concorrência. Até já vi pessoas pensando, pastores pensando, olha, eu vou desligar o online para ver se aumenta a frequência offline, né, a frequência presencial. Mas eu acho que elas não são concorrentes, pelo contrário, elas coadunam uma com a outra. Se você proporciona uma experiência online para as pessoas daquilo que está acontecendo no presencial, elas virão em algum momento. Até porque o ser humano precisa também desse toque, né? Há uma pesquisa que revela que no futuro as pessoas estarão tão conectadas virtualmente que elas sentirão necessidade do toque, do olhar, do olho no olho, de ouvir o outro. Então acho que o online é fundamental para esse tempo, para nós, igreja, comunicarmos o Evangelho. E não concorre, eu acho que elas coadunam entre si. Ótimo, pastor. Vai ajudar a outra. Veja bem, quando o Netflix apareceu, muita gente achou que os cinemas iam acabar. Pelo contrário, os cinemas se multiplicaram com o Netflix, porque o Netflix é um encontro de família. O cinema é um evento. A pessoa vai não só para o cinema, vai para passear no shopping, vai para comer, vai para estar com a família. É a experiência, né? Exato, uma experiência. Então, a igreja online é o cinema. E a igreja presencial é o Netflix, onde a gente atende um ao outro e aí vai. A igreja presencial, ao contrário, é o evento, é o cinema que você vai, que você encontra, que você fala. E o Netflix é o online. O que vai acontecer é que as igrejas hoje vão ter que ter pastores só para a igreja online. Exatamente. Inclusive, porque fazer culto online não é igreja online. Há uma diferença entre o culto presencial, porque Isso. existe uma linguagem. Transmitir o culto não é igreja online. Exatamente. Por exemplo, o pastor Carlito Paes, ele tem o culto presencial e faz o culto online. Completamente diferente. Porque a linguagem é outra. A linguagem é Isso. essa daqui, ó. Dá o seu like, escreve aqui agora, dá um aleluia aí agora, entendeu? Entendeu? Dá um glória a Deus agora aí, tá? Coração está pegando fogo, coloca um foguinho aí então agora, entendeu? Então essa é a linguagem, certo? Manda o link para o seu irmão, seu amigo. Então essa é a linguagem do online. Não tem, se você fizer isso no culto presencial, eu acredito que você desfoca um pouco. Agora, olha só, eu tenho uma oração que eu faço. Quem já ouviu a oração que eu faço a partir das 6 horas da manhã? Levante a mão, tem alguém que me acompanha? Eu estou ministrando agora uma série, 10 minutos de ministração e 4 minutos de oração, todo dia às 6 horas. Por exemplo, na série de agora, de 21 dias, sabe quantas mil pessoas me acompanham todo dia? 22 mil pessoas. Quando é que eu conseguiria ministrar todo dia, a partir das 6 horas da manhã, para 22 mil pessoas? Quando? Então não tem volta mais. Ou nós aprendemos a usar de forma inteligente, como igreja, certo? O online, as redes sociais, as ferramentas disponíveis, ou nós vamos ficar atrasados em relação a todos os movimentos que estão usando com muita sabedoria e inteligência. Agora tem uma pergunta aqui. Essa pergunta, o pastor Gerson, que chegou agora, pode nos ajudar. Alguém aqui nos perguntou assim, ó, é normal doer tanto quando alguém sai da igreja para ir para outra, e principalmente quando o pastor investe muito nessa pessoa? Como é que você lida lá? Na verdade, todo pastor, ele vai sentir uma certa dor em perder uma ovelha, né?
E claro, aconteceu com todos aqui, aconteceu comigo também, de ter investido, não só investido tempo, ministração, mas às vezes dinheiro em preparação, em capacitação, e essa pessoa vai para outra igreja. A dor vai ser inevitável, não tem jeito. A gente falar assim que não dói, né, vai ser uma coisa que vai soar estranho. Mas a gente também tem que conseguir pensar, porque é engraçado. Quando a gente recebe alguém, a gente fala em nome do reino. A gente fala, não, mas é o reino, né? O reino está crescendo, né? Ou o Deus... Irmãos, assim, eu vim do mercado financeiro, né? Então, do mundo corporativo. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa que tem 1000 filiais, por exemplo, como no caso onde eu trabalhava, quando você transferia de um local para outro local, um cara muito bom, a diretoria fazia isso, quem era o gerente geral daquela região, falava, cara, eu não acredito, tiraram o fulano daqui e botaram lá. Mas, veja bem, aquela pessoa vai sentir, mas o todo está debaixo de um comando que enxerga mais alto. Quando a gente transfere isso para o mundo espiritual, é lógico, a gente vai sentir quando Deus pega um aqui, que a gente capacitou, preparou, não sei o quê, e coloca lá. Mas no reino, alguém está governando, e é o nosso Deus, e Ele está, assim como a gente está fazendo mudanças, assim como às vezes a gente recebe alguém que já veio treinado, capacitado. Agora, é claro, quando a gente recebe, o outro pastor lá também sofreu, mas é normal, não tem jeito, né? Tem uma hora que a gente sofre, tem uma hora que o outro sofre, né? Mas... Como é que você lida com isso lá, Júlio? Oi? O Júlio, como é que você lida? Som aqui, ó, nos microfones aqui. Opa, aqui. Peguei o do pastor da igreja, agora vai. A gente só sofre porque ama, né? Se não sofrer, porque não amava. Então o amor é sofredor, nesse sentido você sente. Mas é uma realidade que assim, é você entender, eu vejo muito isso, como se há uma empresa remanejando. Ou seja, o reino está ganhando com isso. Quando a gente entende isso, sabe quem é, né? Sabe que é Deus mesmo que coordena as coisas. A gente não está escrito, ó, ora para que Ele envie os trabalhadores. Ele vai enviar. Talvez alguém orou e aquele trabalhador está indo lá somar em outro lugar. Tem uma coisa que eu gosto que é pior do que você treinar e a pessoa ir embora, é aqueles que você não treina e eles ficam. Que às vezes o pastor ele fala assim, treinei, investi e foi embora. Aí depois você fala assim, não vou treinar mais, não vou investir mais. Aí esses acabam ficando e isso é um problema. É verdade. Eu só lamento quando uma pessoa sai de uma igreja muito estruturada e saudável e vai para uma igreja que é quase que uma igreja herética, é quase uma seita. Aí eu fico um pouco preocupado. Agora, quando ela está indo para um outro lugar que a gente conhece, que é tão saudável quanto a nossa igreja, aí beleza. Tá. Acho que é identificar também, né, no momento da conversa, é entender o porquê que esse movimento está acontecendo. E acho que ser maduro. Ou seja, esse movimento pode estar acontecendo por uma falha minha como pastor? Pode. E se eu conseguir perceber isso, eu posso fechar uma porta aqui de perda, posso criar uma correção. É um movimento de Deus a respeito, é uma visão melhor. A gente precisa também, na hora de tratar com a saída da pessoa, ser maduro. E não fechar uma porta para ela aqui. É sempre enviar ela em bênção. Porque no momento que a pessoa veio comunicar para você que está saindo da sua igreja, ele já saiu. Você tem que entender isso. O coração já foi. O coração já foi. Aí você tenta reverter o quadro de alguma maneira, e aí você vai arrumar problema, porque aí ela vai procurar um motivo para sair. Exatamente. Então muitas vezes ela já saiu. É normal. É normal. Esse movimento é normal. A gente tem que ver isso com normalidade. Exatamente.